É. E a igreja sabe que o pastor aqui não é pregador, o pastor aqui é apacentador de ovelhas, e o faço com prazer, com alegria. Mas nessa noite, Deus me chamou durante essa manhã e pediu que eu desse um tema para essa mensagem. Hoje foi de José, mais do nascimento. Sabe que eu não sou de fazer isso. Prego, não mais, em nome de Jesus. Mas Deus disse para mim assim: filho, diga para a minha igreja que a inveja anda lado a lado com os sonhos. É verdade a palavra que vai te falar. É verdade que eu estou dizendo. Porque eu me chateei um momento nesta manhã. Eu vi algo acontecer que não tem necessidade de falar, lá na rua onde eu estava no hortifruti, e eu fiquei pasmado, né, a boca aberta. E me chateou um pouquinho, e Deus falou, um pouco por cima. E Deus me trouxe a esse texto, em nome de Jesus, né? Pode colocar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como José, Deus só lhe contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Liberou a promessa e fez a porta abrir. Deus vai fazer o que você sonhar. Pois os sonhos de Deus me podem cruzar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos. Deve tempo de chegar. Agora está no deserto, mas você que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus, ninguém pode mudar. Nossos sonhos vai realizar. Irmãos, eu vou ler essa palavra aqui em nome de Jesus e, de acordo com o tempo, eu vou explicando em nome de Jesus. Os sonhos de José, está dizendo os sonhos. Verdadeiramente ele teve dois sonhos, né? E Jacó
habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, irmãos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Irmão, como eu digo meu pai, que há coisas que a gente vê, há coisas que a gente não deve falar, há coisas que é melhor você não ver, há coisas que é melhor você não ouvir, porque a Bíblia me ensina que eu devo me fazer de novo para ser sábio. E muitas das vezes as nossas orações, 90% das nossas orações, quando nós queremos algo grandioso, nós temos que orar em silêncio entre você e Deus. O José falou aos irmãos e não deu muito certo. Aleluia. Israel, olha só, essa passagem aqui é interessante, os pais de família. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Interessante isso, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos, uns eram por parte de pai, outros por parte de mãe, só tratavam o José na ignorância. Não tinha diálogo, a Bíblia nos relatando. Só tratavam o diálogo dele, era só deles com ele, era só na ignorância. Porque às vezes, irmãos, no nosso meio familiar, nasce irmãos, filhos, né, de nosso pai, que tem a mente mais aberta. Deus deu um dom diferenciado para aquela pessoa. E se a pessoa for muito falastrão, vai causar inveja. Mas a inveja é coisa que ela já está dentro da pessoa. Muitas das vezes a pessoa nem sabe que ela tem inveja. Por isso que a Bíblia diz que os nossos piores inimigos são da nossa própria casa. Amém? Aleluia, Jesus. Glorificado o nome de Jesus Cristo. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante de mim, diante do meu molho. Olha só, irmãos, que sonho. Sonho esse de José que foi se realizar verdadeiramente 30 dias depois. Eu quero te dizer o seguinte: Satanás, ele pode até atrasar os seus sonhos, ele pode até entrar no meio se você falar muito, mas ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem para você. Ninguém pode frustrar os sonhos de Deus sobre a sua vida. O crente, ele tem que continuar sonhando, mas sonhando os sonhos de Deus, nós sonhando os nossos sonhos. Glória a Deus, glorificado o nome de Jesus Cristo. Olha o que diz o 7, 8. Então lhe disseram:
os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Uma pergunta. Tu verás, tu de veras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiávamos por seus sonhos e por suas palavras. Há momentos que a gente tem que falar pouco. Você faz isso aqui. Amém? E muitas das vezes eu falo muito. E teve José um sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda um sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Olha isso aí. E contando o seu sonho, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura veremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinados perante a ti em terra? Seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Irmão, eu verdadeiramente, estou falando de mim, eu me faço de louco para ser sábio nessa terra, porque muitas das vezes eu ouço coisas que eu faço ouvir de minha casa, porque não vai me edificar em nada, não vai me ajudar em nada, não vai me ajudar em nada na obra de Deus, e nem na minha vida secular. Mas esse cara é louco, você não ouviu não? Oh, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu sei da minha vida com Deus. Amém? Aleluia, Jesus, glorificado é o nome de Jesus. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém. Vem enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, José era um jovem obediente. Ele estava sempre pronto, sempre preparado. Olha a forma que o pai dele falou com ele. Ele disse: eis-me aqui. Assim temos que ser nós. E nessa minha conversa com Deus, em oração 20 para 5 da manhã do momento, Deus falava comigo: diga para a minha igreja que é para continuar sonhando, mas o que passou, passou. O que ficou para trás, ficou. Não tem nada que relembrar. Que daqui para frente eu quero uma igreja nova, uma igreja limpa. E eu comecei 5 horas da manhã a varrer minha casa, fazer limpeza. Comecei hoje, vou continuar amanhã. Deus falou que é para nós deixar. Nada que ficou para trás vai edificar a igreja. Nada que ficou para trás vai nos ajudar em nada. Vai deixar tudo para trás. Esquece o passado. Não fica carregando certas culpas, não. Esquece. Vai isso na sua vida. Em nome de Jesus. E disse depois Israel a José: não apacento, o 14, perdão. E ele disse: vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou no vale de Hebron e foi a Siquém. Irmãos, aí começa a tristeza de José. Do versículo 15 em diante, começa a saga de José, começa a luta, a dificuldade, a adversidade. Muitas das vezes, as nossas lutas, as nossas dificuldades também começou. E nós estamos reclamando, chorando com Deus. Ah, Deus, mas por que isso? Para que isso? Ali você estava começando a saga de José. Quando ele foi julgado com Cisné, você estava começando. Ele já tinha muita coisa que passar pela frente. E você pode pensar assim, mas poxa, desde quando eu aceitei Jesus que eu venho tendo lutas, que eu venho tendo adversidade.
lembrar uma coisa aqui para essa igreja do Senhor. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aleluia. Verdade mesmo. Verdade. Tem que suportar. Porque senão você não vai chegar a realizar os seus sonhos. Você não vai chegar onde você quer. Tem que passar pelo processo para viver o propósito que Deus tem na sua vida. E se você parar no meio do caminho, se você desistir no meio do caminho, acabou. Aí o sonho não será realizado. Mas veja o que José, ele não desistiu. José vendido como escravo e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procura? E ele disse: procuro meus irmãos. Disse: dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvimos dizer: vamos adotando. Vamos adotando. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Irmãos, você recebe muitos livramentos durante o dia. Às vezes você vai passar por determinado lugar, ali já há uma conspiração de Satanás, ali já há uma armadilha, uma cilada contra a tua vida, e Deus te desvia daquele caminho. O pastor, mas por que Deus não desviou José dos irmãos dele? Porque é uma história que tinha que acontecer. Faz parte da história, fazia parte da história acontecer tudo isso com José. O José tinha que viver o processo. Ele tinha que passar pelo processo. Porque se ele não passasse por isso, jamais nós estaríamos hoje falando de José. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Glória a Deus. 19. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Ao despeito. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Irmão, Satanás é louco para matar os nossos sonhos, os nossos projetos. E ele usa pessoas que você não se espera, pessoas riem na sua cara assim. Mas no fundo está de doido, você se machuca, você cai, você se quebra. Para rir depois, para falar depois. Desse jeito. É assim, dessa forma. É desse jeito. Pessoas que riem contigo, te abraçam, mas estão doidos para te ferrar. Infelizmente. Nós vivemos isso. E Deus me deu essa palavra hoje porque eu vivi isso hoje. Eu vou nem falar o quê? Uma hora o ônibus vai chegar. Eu ali no trabalho, coisas acontecendo, as pessoas passaram em frente ao meu trabalho, eles viram para mim. Como é que chegou? Mas a mente estava muito longe que algo de ruim acontecesse comigo. E eu falando com Deus lá dentro, e Deus disse assim: eu vou trazer uma dessas pessoas que sumiu daqui. Vai vir aqui daqui a pouquinho, espera, filho. Claro, comigo começou muito sem graça, muito sem jeito. É assim que Deus faz. Aleluia. Acho que eu disse para alguns irmãos. É interessante, mas é uma verdade. Depois que eu larguei o carrinho velho, o livro velho, quando eu comprei aquele carro ali, teve pessoas que não entrou mais no ônibus.
Tem pessoas que nem falam mais para conversar comigo na rua. Que diferença faz um carro desse que não vou levar ele comigo? Se Deus me levar, o carro vai ficar aí. Que diferença faz? Nenhuma, né? Mas, infelizmente, o ser humano, o invejoso, ele pensa diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nós, em nome de Jesus, dar continuidade. Vinde, pois, agora, matemos nós temos numa dessas covas e dizemos: uma fera comeu, e que será dos seus sonhos? E ouvindo o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, que era diferente dos irmãos, de várias cores que trazia, e tomando-o, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Irmãos, talvez você tenha algo na sua vida de diferente dos seus irmãos ou de alguém que incomoda as pessoas. Que alguém queria ser você, alguém queria estar no seu lugar. Alguém acha, olha para você e fala assim: não, ele não pode ter isso, ela não pode ter isso, não pode, só eu que posso. Aí maquinam o mal contra você, assim como os irmãos de José. Fez ele. Mas Deus é Deus. Nessa palavra, Deus vai nos ensinar que ninguém pode frustrar os sonhos dele e que pode levantar o inferno dele. Se ele quiser te abençoar, se ele quiser mudar a tua vida, mudar a tua história, Satanás, ninguém pode atrapalhar a tua vida. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. 24. E tomando, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer, e então levantaram os olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinham a Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, levá-los ao Egito. Então Judá disse aos irmãos: olha só, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamos-nos a esses ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Irmãos, daqui a pouco nós vamos encerrar, mas eu quero dizer para a igreja que pode levantar o inferno inteiro. Por isso que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia explica a Bíblia. Isaías 43:13, que ainda antes que houvesse um dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Quem pode impedir a Deus, irmão? Pode levantar o inferno inteiro para te atrapalhar, para tentar atrapalhar os seus sonhos, pode fazer tudo, mas não vai conseguir. Porque quando as mãos de Deus estão sobre a sua vida, nada vai impedir os seus sonhos se tornarem realidade. Olha só, José tem um sonho. Sonhou com os fechos se prostrando diante do fecho dele. Sonhou que o sol e a lua, que é o pai e a mãe, se prostrariam diante dele. E isto não soou bem aos olhos dos irmãos. Os irmãos jogou na cisterna, saiu da cisterna, foi vendido como escravo aos ismaelitas, a turma de Ismael, irmão de Isaac,
eram os ismaelitas, foi vendido aos ismaelitas, foi parar no Egito como escravo. Presta bem atenção nisso, irmãos. Olha a saga de José, olha a luta que esse homem teve, olha a dificuldade, as adversidades que ele passou. Foi parar no calabouço. José foi parar no calabouço. Primeiro ele foi parar na casa de Potifar, depois ele saiu do calabouço. José foi parar na casa de Potifar, e lá a mulher de Potifar se engraçou com ele. Ele não quis nada, ela rasgou até a túnica dele, rasgou até a roupa dele. E depois ela chamou alguém lá, alguém da casa, e disse que José, que estava mexendo com ela. E na realidade, nós sabemos que não era José. José era um jovem, digno e reto com Deus, cumpridor dos seus deveres, era um bom funcionário, tanto é que Potifar mandou ele para a cadeia, coração apertado. No final, tudo se esclareceu, tudo foi descoberto. Mas lá no calabouço, José, ele falou sobre o sonho do copeiro e do padeiro. Um deles esqueceu dele, mas o outro lembrou. Quando o rei, quando o faraó tem um sonho com as vacas magras, as vacas gordas, aí um deles lembrou dele e falou: não, tem um homem lá embaixo. Ele chamou tudo quanto era encantador e ninguém conseguiu decifrar o sonho. Tem um homem lá embaixo, por nome José, que ele consegue decifrar o sonho. Eles mandaram chamar José. E José contou detalhe por detalhe sobre o sonho. Que ele sonhou que as vacas magras comiam as vacas gordas. A Bíblia diz que era 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Irmãos, preste bem atenção, exatamente 13 anos depois, José foi levantado a governador do Egito. Eu quero te perguntar nessa noite, se Satanás tem alguma força contra a tua vida, se alguém pode te derrubar essa terra, se você vive na presença do Eterno, se você busca Ele com sinceridade. Ninguém pode te derrubar se você fizer aquilo que Deus fala no teu coração. Limpa tudo, joga tudo para trás. O que ficou para trás ficou, acabou. Siga daqui para frente a sua vida apenas no seu alvo, que é Jesus de Nazaré. Esquece o teu rumo da direita, esquece o teu rumo da esquerda, esquece o que passou para trás, não olha para a vida de ninguém, olha só para a sua com Jesus e siga. E aí tu verás a glória de Deus. Aleluia. Há momentos, irmãos, que nós queremos falar, mas muitas das vezes nós falamos algo e a ira se levanta contra nós. Satanás usa pessoas para te chatear, para te magoar. E por isso que a palavra diz que nós não devemos desistir, nós não devemos parar de lutar, ainda que a adversidade seja grande, mas você não pode parar, porque é um Deus lá em cima que vive e reina para sempre, que eu acabei de dizer. Se Ele quiser, ninguém pode impedir. Mas o que José fez para merecer isso tudo? Ele foi digno e reto com Deus até o final, até que um dia chegou o tempo determinado por Deus. Ele foi tirado do calabouço e se tornou governador do Egito. Você pode falar assim: mas essas coisas para mim não acontecem, não. Eu sempre fui assim, desde criança que eu sou, eu sempre estou na mais. Irmãos, para cada um, Deus tem um sonho. Para cada um de nós, Deus tem um projeto. Deus tira do mundo e faz virar rei, faz virar rainha.
rua aí, fez virar pastor, fez virar governador, fez virar prefeito da cidade. Vocês é que nos pagam. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós temos que andar com retidão com Deus. Nós temos que passar pela dor. Nós temos que passar por aquilo que nos é proposto por Deus. Como? Orando, glorificando o nome dEle, nos prostrando diante dEle, buscando a intimidade com Ele cada dia mais. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele se achega para nós. Mas e as lutas, pastor? A luta vem, mas ela passa. Ela passa. E muitas das vezes, você passa por lutas, por diversidade. Quando você olha para trás, você diz, como é que eu consegui passar por isso? Como é que eu consegui dar um salto por cima desse muro tão alto e hoje tocar na frente? Faça como José, sonhe, mas nunca pare de lutar. Continue orando, continue buscando, continue dando o seu melhor para Ele, em nome de Jesus. E a tua história será mudada em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Jesus, aplauda o nome de Jesus.